Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula desse módulo, né? Módulo controle de estoque. Então nós já estamos há alguns dias nesse módulo, né? Então hoje a gente vai fazer mais um tópico desse módulo controle de estoque. Hoje nós vamos fazer essa avaliação do estoque pelos esses dois métodos, né? Então o método que é o método PEPS, não é Pepsi, não, é PEPS mesmo, e UPS. No caso, o PEPS é o primeiro que entra e o primeiro que sai. E o EPS é o último que entra e é o último que sai. Então, é dessa forma que nós temos, né, esses dois métodos que nós vamos falar nessa aula, sobre esses dois métodos. O que seria cada um deles, desses dois métodos? Então, já vimos que o controle de estoque, então, ele é crucial na vida de uma empresa. Um estoque mal administrado, ele faz o que? Ele gera os custos desnecessários, diminuindo-se a margem do lucro e afetando-se todos os cálculos de operação, né? Então, a gente já viu um pouquinho, né, nesses dias sobre sobre o controle de estoque, né? Que é um estoque mal administrado. Então, nós estamos falando como a gente pode administrar melhor, então, todo esse nosso estoque. Do ponto de vista do cliente, uma empresa que faz, então, uma má gestão de estoque passa uma imagem de desorganização e também da falta de credibilidade. Para que nada disso aconteça no seu dia a dia, hoje nós vamos detalhar um pouco sobre esses princípios dos métodos de controle de estoque, que é o PEPS e o EPS que nós falamos. Então, PEPS e o EPS. O que é e como calcular com cada um deles. Nós também, conhecido como método FIFO, que nós até abordamos na última aula sobre esse método FIFO, First In ou First Out. Este método, então, atribui-se esse custo de mercadoria vendida ao preço de compra mais antigo em estoque. Sendo assim, esse método PEPS, que é o primeiro que entra, que é o primeiro que sai no estoque, né, prioriza então essa ordem cronológica de entrada dos produtos, privilegiando-se assim o uso do lote mais antigo então das mercadorias, até que as quantidades então sejam esgotadas. Em seguida, é utilizado-se o segundo grupo mais velho, e assim por diante. Para usar esse tipo de gestão, então, é necessário que as mercadorias do estoque sejam armazenadas de forma seriada. O controle de PEPS é muito utilizado em negócios onde as mercadorias são vendidas, possuem datas de validade, pois permite, então, que os lotes de produtos mais velhos saiam primeiro, né? Então, por isso que se chama esse método, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, nesse caso, como a gente tem as datas, tem a validade de cada lote, então aqueles lotes que, no caso dos produtos que são mais velhos, mais antigos, são os que saem primeiro. Ou seja, são aqueles que entraram primeiro, é os que saem primeiro. Através do PEPS, o custo das mercadorias vendidas é deduzida pelas vendas, pela demonstração dos resultados do exercício, que é exigido, então, pela Receita Federal. Então, continuando no método PEPS, à medida que ocorre, então, a saída desses produtos, a baixa no estoque é realizada a partir das primeiras compras, que equivaleria ao raciocínio de que consumimos. Primeiro, as primeiras unidades adquiridas, ou seja, pode ser adquiridas ou produzidas, ou seja, a primeira unidade a entrar, então, nesse estoque é a primeira a ser utilizada no processo de produção ou também ser vendida.
Lembra que nós falamos que, no caso, quando é uma indústria onde ela produz, o que não pode faltar são os insumos, a matéria-prima. Quando é só o produto final, né? Então ele não pode faltar o produto. Então nós temos um exemplo, que é um exemplo de matéria-prima A. A quantidade, então, é de 50 peças a custo de R$1 a unidade, adquirida em 15 de dezembro. A quantidade de 100 peças a custo de R$1,10 a unidade, adquirida em 30 de dezembro. No inventário físico, então, efetuado em 31 de dezembro, apurou-se que o total de estoque da respectiva matéria-prima, então, é de 110 peças. Então, teremos 100 peças a aquisição mais recente, 30 de dezembro, a R$1,10, 10 peças a aquisição anterior, 15 de dezembro, a R$1,00, total de estoque da matéria-prima em 31 de dezembro é 120, né? Então, esse é um exemplo, né, que nós falamos desse método, que é o método primeiro que entra e é o primeiro que sai. Como a gente pode fazer também esse cálculo, né, desse método? Esse método, então, da Receita Federal, que é o método PEPS, veja que esse modelo é o que apresenta o maior resultado. Quanto maior o resultado, mais a Receita Federal, então, arrecada. Esse método do custo médio em período inflacionário sempre será um valor intermediário entre esses demais métodos. Quando for calculado o CMV, não interessa o preço de venda, e sim o preço da compra, ou seja, do custo da aquisição daquela mercadoria. Os métodos somente apresentam resultados diferentes em períodos inflacionários ou deflacionários, pois a base desse cálculo é o preço da compra do produto. Quando eu posso utilizar também esse método PEPS? Essa técnica, então, ela é bastante usada pelas empresas a fim de limpar assim o estoque. Ou seja, os produtos que estão, então, armazenados há mais tempo são utilizados e começam, então, a ter giro. Por esse método PEPS, é muito adotado por empresas que armazenam, então, matérias-primas ou produtos que possuem data da validade. Com a ideia do método, então, é possibilitar uma circulação ordenada e contínua dessas mercadorias, garante-se que elas não tenham seu vencimento expirado. O PEPS também tem um critério de gerenciamento de estoque mais lógico e é um modelo ideal para que uma empresa faça do controle dos produtos armazenados, especialmente se eles forem perecíveis. O método também é interessante para as questões gerenciais, porque os custos dessa produção têm valor máximo ou realidade. Por outro lado, ele exige que os gestores sejam bastante organizados para poderem controlar os diferentes lotes e encontrar o custo do mais velho. Também é necessário expedir e dar baixa nas primeiras aquisições, situação que exige que os gestores conheçam bem a demanda que existe das mercadorias. Uma desvantagem nesse caso, então, é o fato das primeiras compras geralmente ter um custo reduzido devido à inflação. Ou seja, esse índice faz com que as aquisições tenham seu valor aumentado com o passar do tempo. A consequência é a manutenção de um valor elevado do estoque, lucro mais alto e o custo menor. Contabilmente, nessa situação, demanda o pagamento do maior dividendo dos impostos. Quais seriam, então, as vantagens dessa metodologia? O primeiro ponto positivo é garantir que os produtos perecíveis não estraguem pela falta de giro, mas outras vantagens também tem, como
a manutenção no valor atualizado dos estoques com comparação com o custo de entrada mais recente, estoque com valores próximos aos que estão sendo praticados pelo mercado, a metodologia aprovada pela legislação fiscal e também regulamento do imposto de renda, estoques avaliados pelo valor da aquisição recente em casos de elevação de preços que assegura o lucro mais alto pela dedução. O PEPs, então, é uma metodologia interessante para ser implantada no seu negócio. Nem sempre ela se torna viável na prática devido à necessidade de uma grande organização da parte dos gestores. De toda forma, é importante que você conheça esse método.